Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se reunir com autoridades para discutir a situação no Irã. Sobre isso, eu quero chamar aqui no telão o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, já chegando. Eliseu, o que a gente tem de informação dessa reunião importante, né? Acontece hoje ainda, que horas? Conta tudo pra gente. Bem-vindo. Oi, Bia. Feliz demais de estar na sua companhia nessa terça-feira. Sua e o nosso querido Bruno O Pinheiro, aquele que anda de mãos dadas com as principais notícias lá de Brasília, viu? Muito boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha o Tempo Real. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, com as notícias internacionais. Nesse momento, meio-dia, com 15 minutos na costa leste americana. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida, 20 graus Celsius. Uma terça-feira chuvosa por aqui, mas Donald Trump tem agenda cheia, viu? Hoje ele viaja para Detroit, no Michigan. Vai participar de uma solenidade, inauguração de um piso, de um chão de fábrica, de uma montadora de carros muito famosa, inclusive aí no Brasil. Mas há uma expectativa muito grande de que lá, obviamente, ele fale sobre o Irã, porque a temperatura subiu na manhã de hoje entre Estados Unidos e Irã por conta dessas manifestações que estão acontecendo lá. Para quem não está acompanhando, há 3 semanas o Irã eclodiu de manifestações. A nova geração iraniana não quer mais estar debaixo do regime de Ali Khamenei e foram às ruas protestar contra a inflação alta, aumento dos valores de quase todos os produtos básicos e da diminuição de uma maneira muito grande do poder de compra do real, que é a moeda local deles. E daí os Estados Unidos se colocaram à disposição para ajudar os iranianos. Donald Trump, inclusive, pediu para que Elon Musk direcionasse alguns satélites para lá a fim de liberar a internet, porque o regime iraniano está fazendo apagões, tanto de telecomunicações quanto de energia, de hora em hora praticamente, para evitar que os manifestantes se falem e para evitar também aí que a mídia no exterior fique sabendo do que está acontecendo lá. As informações de momento do Irã dão conta de que pelo menos 2.000 pessoas teriam morrido ao longo dessas 3 semanas, mas agências internacionais independentes já dizem que esse número pode ser muito maior, chegar até 12.000 mortos em apenas 3 semanas. Estava mais cedo conversando com o Luca Bassani sobre esse número, nosso correspondente lá na Europa. Ele falou, Eliseu, 12.000 mortos em 3 semanas. A média diária é maior do que o número de mortos lá na faixa de Gaza durante o primeiro ano de guerra entre Israel e Hamas. Só para a gente ter noção. E daí os Estados Unidos pode ajudar. Além das telecomunicações, Bruno, ajuda militar também. Não está descartada isso. Donald Trump, inclusive, afirmou que o governo dele avalia opções muito fortes em resposta a essa repressão lá do Irã. E por isso, agora de tarde, por volta das 4 horas da tarde, pelo horário daí de Brasília, deve ter uma reunião com altos funcionários da Casa Branca já lá em Detroit. Então, talvez antes dessa inauguração dessa fábrica, a gente já tenha alguma novidade com relação ao Irã. É claro que aqui na programação da Jovem Pan a gente vai ficar atento e eu vou atualizando o nosso ouvinte, telespectador, internauta de tudo, minuto a minuto, em tempo real. Ainda ontem, Eliseu, o nosso correspondente na Europa, o Luca, nos alertava que eles estavam sem internet lá. E aí, hoje, o Irã retomou a comunicação com o resto do mundo após mais de 90 horas sem conexão com a internet. Qual é a situação de momento? Situação de momento é que eles seguem derrubando, viu? Tanto os sinais de telecomunicação quanto de energia. Então, o povo iraniano, ele fica ali 30, 40 minutos no máximo com comunicação, cai a comunicação. Energia, a mesmíssima coisa. Boa parte das cidades, dos estados, estão debaixo da escuridão, né? Enquanto está de dia, obviamente, eles conseguem ali entender o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro. Mas quando a noite chega, a informação que vem de lá é onda de medo, pavor, pânico, terror. Você imagina, as poucas notícias que vêm do Irã nesse momento, Bruno, dão conta de que a polícia está usando munição real para dispersar a multidão e não balas de borracha, por exemplo, ou spray de pimenta. Está usando
munição, ou seja, matando. Essa é a informação que chega do Irã através de fontes não confirmadas, através de veículos independentes, porque eles são os únicos que nesse momento conseguem fazer esse intercâmbio de informações. Algumas agências internacionais de notícias estão tentando chegar até o Irã, obviamente não é fácil, a situação por lá está muito difícil. Vocês imaginem, se caso essa informação se confirme, esse provável número de 12 mil mortos em 3 semanas, a gente está falando de civis, crianças, mulheres, adolescentes, estudantes, porque sobretudo é um público mais jovem que está contra o governo de Ali Khamenei. Ali Khamenei não quer deixar o regime e inclusive o porta-voz do regime iraniano hoje de manhã deu essa declaração que não chegou a pegar todo mundo de surpresa, mas obviamente é uma declaração muito forte. Ele disse o seguinte, Bruno: se os Estados Unidos quiserem guerra com o Irã, nós estamos prontos. Atenção, isso não é uma fala minha, aspas, tá? É aspas do líder iraniano, do chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã. É algo muito grave, é algo muito sério que está acontecendo e os olhos do mundo, obviamente, além da Venezuela nesse momento e também da Groenlândia, que é assunto para mais tarde, voltam-se agora para o Irã, onde um verdadeiro massacre, Bruno, pode estar acontecendo e o pior, sem a gente ver e na era da informação. Eliseu, já voltamos a conversar outras informações, atualizando então sobre a situação de momento no Irã, com essa retomada da internet após mais de 90 horas. Seguimos ao vivo com Que Notícia, 2 horas 20 minutos. Vamos repercutir então com o nosso comentarista, o Diego Tavares, é quem está conosco nesta edição especial com esse olhar internacional. Diego, estávamos juntos também há cerca de 11 dias quando houve aquela invasão na Venezuela. Horas após a invasão, tanto por parte do governo brasileiro quanto de outros nomes ligados ali, né, tanto simpatizante com o regime da Venezuela, estavam fazendo declarações. Agora já são mais de 500 óbitos, 500 manifestantes que foram assassinados, executados em meio a essas manifestações. Mas há ainda algum silêncio sobre essas manifestações. A quem interessa um silêncio sobre uma ação do regime iraniano que estamos assistindo? Olha, Bruno Pinheiro, certamente não ao lado bom dessa história toda. Você lembrou muito bem, nós estávamos repercutindo o caso da Venezuela há algum tempo e muitas pessoas, a despeito dos exercícios militares de Donald Trump, ainda diziam que se tratava de uma bravata, diziam que Donald Trump fazia isso só como uma forma de pressionar tanto a Venezuela, que é um país muito próximo ao território americano, quanto aos principais parceiros, as potências parceiras da Venezuela até então, que eram China e Rússia. Trump provou no território venezuelano que não se trata de um bravateiro, assim como já provou também no ano passado no território iraniano, com aquela operação militar com os caça B-12 que destruíram todas as instalações de enriquecimento de urânio no território do Irã. Se Donald Trump tem dito que um exercício militar, um novo exercício militar no Irã é uma possibilidade, principalmente diante desse colapso social, dessa convulsão social que tem acontecido, diante, claro, da fragilíssima situação econômica do país, eu não descartaria a real possibilidade da reinauguração de um conflito. E é sempre muito bom lembrar também algumas das motivações de Donald Trump para isso. Donald Trump não abandonou, por exemplo, a sua corrida ao Prêmio Nobel da Paz e resolver uma situação, uma grave crise humanitária, extinguir mais um regime que viola flagrantemente os direitos humanos, com certeza seria mais um degrau na busca por essa premiação. Então, nós temos que estar de olho. Donald Trump é um líder imprevisível. A qualquer momento ele pode tomar uma atitude, pode apertar o botão vermelho lá da Casa Branca e fazer com que todo o cenário mundial mude de uma hora para outra. Agora, o fato é que existe uma crise humanitária gigantesca ocorrendo nesse momento. Manifestantes estão morrendo aos montes, às dezenas e centenas nas ruas do Irã todos os dias. E o mundo precisa estar atento a isso e precisa, de certa forma, prestar o apoio a esse povo. O silêncio, nesse caso, como eu disse no início do meu comentário, só favorece ao lado mal dessa história.